política externa dos Estados do leste europeu. Esse foi tema do meu mestrado há quase 15 anos atrás. É uma coisa meio assustadora fazer essas contas, mas enfim, é a vida. Então, já tem um tempo que eu tenho me relacionado com esse tema, né? E nas relações internacionais, como campo multidisciplinar que somos, são vários os olhares possíveis sobre os problemas internacionais. Então, eu queria aqui falar um pouquinho sobre esse tema da ordem internacional, porque eu entendo que é algo que também dialoga muito com o que vocês estudam considerando, né? Que nas ciências econômicas o plano internacional também tem um forte impacto em uma realidade, né, de um comércio global, de uma economia integrada. Vou trazer algumas questões sobre a inserção internacional da Rússia, porque desde já esclareço que eu parto da premissa de que esse não é um conflito novo, falei isso lá em 2022, né? É um conflito que, no mínimo, remonta a 2014, a anexação da Crimeia, mas poderíamos, inclusive, fazer como Vladimir Putin voltar lá no século IX, porque, de fato, é um conflito que está muito embebido em raízes históricas bastante profundas. Para terminar, trazendo então algumas discussões sobre esses impactos econômicos e geopolíticos diante de tudo que aconteceu de 2022 para cá, falando um pouco sobre as 6 fases que eu considero que esse conflito teve desde então e em que pé estamos, né? O que significa esse conflito persistir quando a gente pensa em termos de ordem internacional, tanto na perspectiva política, que é o meu lugar de fala, né? Quanto arriscar também alguns palpites na perspectiva econômica, sobre a qual também gostaria muito de ouvir vocês depois na parte do debate. Bem, o que é essa ideia de uma ordem internacional contemporânea, né? Nas relações internacionais, nós partimos do pressuposto de que os estados se relacionam em um ambiente anárquico, porque não existe uma autoridade, né, acima dos estados que possa impor um determinado comportamento. Acredito, eu não sei, Ed e Tânia me ajudem. Na grade de economia, vocês têm política, fundamentos de política, alguma coisa assim? Política 1, Com tenho os ainda. clássicos, né? Os contratualistas, Hobbes. Isso, na grade Ciência do coração política. eucarístico, sim. Ciência Tem política uma tem. disciplina de ciência política. Joia. Porque é dessa ideia que nós partimos também, né? Dessa ideia hobbesiana de que na ausência de uma autoridade, você tem uma realidade de anarquia. Então, como os estados são entidades igualmente soberanas, não existe um estado que possa mandar no outro. Ah, mas professora, o que os Estados Unidos fazem, né, influencia muito o que os outros estados fazem. Sim, com certeza influencia porque ele é uma grande potência. Agora, isso não significa que determina o comportamento de outros estados. Então, os estados eles convivem no plano internacional em um ambiente essencialmente anárquico. E nesse cenário anárquico, algum tipo de regulação começa a surgir, em especial consolidada aí no pós-Guerra Fria, no que diz respeito à expectativa de comportamento que esses estados têm entre si. Então, toda a construção das Nações Unidas, né, regulação da Carta da ONU, normativas sobre os direitos humanos e até mesmo sobre as relações comerciais, por exemplo, na Organização Mundial do Comércio, geram algumas expectativas de comportamento que esses estados têm entre si, a despeito de não haver assim uma ordem jurídica, né, como a gente tem domesticamente, que é estabelecida numa lei escrita, enfim, antecipável para todos. Mas, em especial com pós-Guerra Fria, é possível perceber a consolidação de uma ordem internacional que reúne, né, uma espécie de expectativa sobre como os estados devem se comportar. Contudo, quando a gente olha para o início do novo milênio, em especial ali a partir do 11 de setembro, em 2001, nós percebemos que essa ordem internacional contemporânea ela passa por múltiplas crises, e é nesse cenário de múltiplas crises que a invasão russa à Ucrânia acontece. Tanto como fruto desse cenário, né, esse cenário cria as condições de possibilidade para que essa crise aconteça, como também essa crise impacta, né, a crise ucraniana impacta nas demais crises e nos leva aí a novos questionamentos no plano da ordem internacional. Essa crise, ela vem muito marcada por uma dissolução, né, relativa da hegemonia estadunidense. Quando a Guerra Fria termina, no final dos anos 80, início dos anos 90, nós temos um momento aí de uma projeção em conteste dos Estados Unidos como superpotência. Muitos falavam do fim da história, por exemplo, nesse cenário. E nos anos 90, então, os Estados Unidos passam, né, por essa consolidação desse lugar de superpotência, que começa a ser questionado nos anos 2000 por uma série de crises que vão erodir o exercício dessa hegemonia. Né, nós temos primeiro uma crise de segurança internacional com os atentados do 11 de setembro e a ascensão da agenda do terrorismo internacional.
O terrorismo não é um instrumento novo, mas, sem dúvidas, de 2001 para cá, ele ganhou um outro espaço na agenda internacional, com essa ideia de guerra ao terror, estados pária, a partir da qual os Estados Unidos organizaram, né, o seu papel de mantenedores da segurança internacional no novo milênio. Paralela a essa crise na segurança internacional, em 2008, imagino eu, muito estudada por vocês, temos também a crise econômica e financeira, né, que se inicia nos Estados Unidos e se alastra pelos mercados muito profundamente interligados, né, até hoje trazendo aí impactos bastante profundos. Por exemplo, na semana passada nós tivemos a eleição de um parlamento muito conservador na União Europeia, né, muito alinhado à extrema-direita, que é uma novidade quando a gente pensa em termos da história desse bloco, e que muitos ligam, né, à incapacidade do bloco de lidar com os efeitos da crise econômica lá de 2008. Então, apesar de ter sido em 2008, é uma crise cujos efeitos também se arrastam até hoje. Tivemos em 2020 uma crise sanitária, né, muito severa, a crise da pandemia Covid-19, que também afeta a ordem internacional na perspectiva de que não só é uma crise que começa, né, dessa alta circulação de pessoas, mas que também impacta uma série de outras questões, como cooperação para a produção de vacinas, né, para regulação do comportamento, fechar ou não fechar o Estado, enfim, diante dessa emergência sanitária. E também, já bastante antiga, né, uma crise do meio ambiente, que perpassa principalmente a agenda do aquecimento global, e que também tem mobilizado os estados, por um lado, em torno da necessidade de cooperação, né, para que o aquecimento global seja freado, mas também não deixa de ser fonte de conflitos, né? Temos estados que têm a possibilidade de ver seus territórios desaparecidos, como a ilha de Tuvalu, na Ásia, né? Estados que podem eventualmente se beneficiar com o aquecimento global, como é o próprio caso da Rússia, que vê aí com alguma expectativa a obtenção de algum lucro nas regiões que se descongelariam. Enfim, então temos várias frentes aí de enfrentamentos muito intensos que provocam reflexões sobre processos de continuidade e mudança do mundo como a gente conhece. E nesse cenário, né, algumas abordagens vêm ascendendo, fornecendo algumas interpretações sobre esse ambiente de crise. Então, a gente tem, de um lado, por exemplo, a noção de policrise, que vem de autores de uma perspectiva mais liberal, que olham para essas crises como processos inseparados, né? Crises relevantes, claro, muito impactantes, mas não necessariamente interconectadas, e que derivariam de uma instabilidade que é inerente a uma realidade de multipolaridade. O que é isso? Um ambiente internacional multipolar é um ambiente no qual mais de um Estado está em uma condição de poder, de forma que nenhum pode se sobrepor como potência em relação ao outro. Então, você tem um equilíbrio de muitos Estados podendo exercer poder sobre as relações internacionais, sem necessariamente um se diferenciar dos demais, como era, por exemplo, durante a Guerra Fria, quando tínhamos uma realidade bipolar, ou mesmo, né, depois da Guerra Fria, com o momento unipolar em que os Estados Unidos exerceram aí sua posição de hegemonia em contexto. E aí a semelhança, né, da própria leitura liberal sobre a ordem econômica, essas crises seriam também processos inerentes em relação aos quais a própria ordem liberal daria conta de se reequilibrar, né, de se reinventar, se reconstruir a partir dela. Por outro lado, nós temos também uma abordagem mais à esquerda, né? Nas relações internacionais, nós temos uma linha de pesquisa dentro da leitura marxista, gramsciana, que olha para esse processo como um processo que deriva de uma falta de consenso entre as elites políticas, e o que implicaria em um processo mais profundo de renovação da hegemonia no plano internacional, né? No sentido de que essas múltiplas crises nos mostram a incapacidade do até então hegemona Estados Unidos de lidar com o seu dever de administrar, né, as relações internacionais, pela ausência de um consenso, tanto em relação à sua elite doméstica, quanto em relação às demais potências ocidentais, sobre como, né, essas relações devem se dar. A despeito de qual caminho seguir, tentei trazer aqui dois mais extremos só para a gente ter uma noção inicial de onde essa agenda se encontra no campo das relações internacionais. Não há falta de consenso, né? Assim, é algo pacífico no campo, ao fato de estarmos vivendo em um momento de mudanças profundas nas relações internacionais. Né? Essas quatro crises conectadas em torno do lugar que os Estados Unidos ocupam nas relações de poder, elas, sem dúvida,
nos levam a olhar para todos os problemas internacionais hoje, considerando essa perspectiva de que estamos diante de, né, de um processo de mudança na ordem internacional. E é nesse cenário de mudança da ordem internacional que a crise de 2022 acontece. Né? No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia decide invadir o território ucraniano, e com isso deflagra um processo que trouxe uma série de outros questionamentos à ordem internacional, né, e essa sua tendência de mudança. E esse não é um processo surpreendente, como muitos acreditaram à época, né? Tampouco um processo novo, como eu falei ao início da minha fala. Não é surpreendente, porque já havia uma tendência bastante marcante no próprio discurso russo, de um crescimento, né, de uma narrativa de confrontação em relação ao Ocidente, como também se trata, né, de um conflito que já vinha se alastrando, no mínimo, desde 2014. Então, para a gente entender essas fases nas quais o conflito se encontra hoje, diante desse cenário global de crise, trouxe aqui algumas reflexões sobre como a Rússia tem pensado, né, o seu lugar na política internacional, desde que ela passou de fato a existir como Rússia. Né? É importante lembrar que, apesar de ser um Estado que começou a se constituir no século IX, a Rússia ela é um país que, como nós conhecemos hoje, nasce em 1991. Né, de 17 a 91, ela fez parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então era uma outra forma de existir como Estado. E é nesse cenário, né, de múltiplas divagações, questionamentos, enfim, sobre si própria, que a Rússia nasce em 1991, essa Rússia que a gente conhece hoje. Então, estamos falando de um Estado que, ao se constituir de forma independente em 1991, passa primeiro por um questionamento da sua própria estrutura política, né, que retorna a ser como uma estrutura política de Estado independente. O processo de dissolução da União Soviética, inclusive, teve a participação muito ativa do próprio Boris Yeltsin, que foi o primeiro presidente russo, e à época era o presidente do Partido Comunista na República Russa. E foi um processo bastante conturbado, né? Tentou-se, de início, após a realização de um referendo, instituir um Estado muito parecido com o modelo de democracia liberal, que acaba naquela cena icônica, né, do Boris Yeltsin em cima de um tanque, mirando no parlamento russo, na Duma, né? Talvez alguns aqui se lembrem dessa cena lá em 93, no processo de aprovação da Constituição russa. Então, assim, democracia liberal, ok, mas você tem o presidente em cima de um tanque em direção ao parlamento, né? Então, que democracia liberal é essa? Então, estamos falando de um Estado que começa desse lugar, de uma confusão sobre como se constituir politicamente. Economicamente, tampouco foi diferente, porque foi um Estado que, da noite para o dia, passa de um sistema comunista, né, de ordem econômica, para um sistema capitalista. E eu não sei qual o espaço disso na grade de ciências econômicas, né, mas para mim, particularmente, acho que é um processo muito curioso, porque foi um processo de privatização a jato, da noite para o dia, feito por vouchers, né? Imaginem vocês, aqui no Brasil a gente já fica, né, assim, são tantas angústias, tantos procedimentos para a gente privatizar uma empresa. Imagina você privatizar um país inteiro. O que isso deve significar em termos de gestão do que se estava fazendo, né, com essa economia. Então, a partir de um plano do Fundo Monetário Internacional, calculou-se, a grosso modo, vou explicar a grosso modo, tá, gente? Não foi feito a grosso modo assim, não. Calculou-se o produto interno bruto da Rússia, e esse produto interno bruto foi partilhado na sociedade por meio de cupons. Então, dependendo da posição que você ocupava na estrutura do Partido Comunista, você recebia uma quantidade de cupons que correspondia ali à sua contribuição para a construção daquela economia no período em que ela não era capitalista. Agora, quando a gente institui uma ordem econômica capitalista, o que você precisa não é de cupom, né? Você precisa de capital, de dinheiro. Então, na prática, o que aconteceu? Não só na Rússia, mas em todos os estados soviéticos. Esses cupons eles foram comprados por quem detinha algum tipo de acumulação de capital, então normalmente eram figuras ligadas ao crime organizado, ou a algum tipo de estrutura de privilégio político. E essas pessoas passaram a concentrar setores inteiros da economia russa. Foi nesse momento que nascem os famosos oligarcas, né? Também se falou muito dos oligarcas aí no período
da crise em 2022, o início da crise. Então, você tem uma economia muito concentrada, que vai fazer com que essa população passe por carestia muito severas durante a década de 90, né, diante desse processo de privatização e abertura que foi feito de maneira bastante atabalhoada. E também uma crise de identidade, assim, no sentido da Rússia pensar quem sou eu, né, depois desse período da União Soviética. Eu era uma potência, né, era eu e mais uma potência só, era a União Soviética contra os Estados Unidos. Agora eu me separo, eu continuo sendo uma potência nuclear, mas como que eu vou me pensar como Estado? Como eu vou me pensar como nação? A Rússia, ela é um país extremamente diverso. Ela tem mais de 120 etnias, né? Eu acho muito surpreendente esse número. Mas é o único país com mais de 120 etnias. Pense então quantas línguas derivam dessas 120 etnias, né? Quantas formas distintas de ver o mundo. É também um país plurirreligioso, com pelo menos 4 grandes confissões, né? O catolicismo ocidental, o catolicismo ortodoxo, o budismo também tem muitas pessoas na Rússia que têm esse credo, e também uma ampla população muçulmana. Então, é um país também plurirreligioso que não poderia recorrer à religião como forma de pensar a nação. Então, é nesse caldeirão, né, que a Rússia renasce como país em 1991 e passa a pensar o seu lugar, né, no mundo, como se inserir no mundo diante disso. E aí, hoje, quando nós olhamos, né, para a decisão que leva a Rússia a invadir a Ucrânia em 2022, ela nasce da confluência de 3 forças, que compõem aí 3 grupos, né, 3 elites políticas que influenciam na construção da política externa desse Estado. Temos um grupo cada vez mais minoritário de mimetizadores do global, né, quem seriam esses? São figuras que entendem que a existência da Rússia como uma potência internacional depende da Rússia se parecer com as potências ocidentais. Esse grupo ele tinha muita força ali no início dos anos 90, né, de 90 a 96, o Ministério das Relações Exteriores era chefiado pelo Andrei Kozyrev, que era filiado a essa tradição, e foi esse grupo, então, que promoveu essa inserção da Rússia no sentido de uma economia mais liberal, um Estado mais liberal, né, se aproximando de organizações também das potências ocidentais, como o próprio G7, que depois vira G8. Só que hoje é um grupo que perde força, mas ainda persiste no que é chamado na Rússia de oposição não sistêmica, que é uma oposição que não participa do Estado, pelo menos a nível federal, mas que existe como forma de resistência às outras leituras, né? Por exemplo, o Partido Yabloko, Partido da Liberdade, Solidarność, que era liderado pelo Boris Nemetsov, que foi assassinado na ponte lá em Moscou, alguns anos atrás, não sei se vocês se lembram dessa notícia. Talvez não, né, que falar de assassinatos de opositores políticos na Rússia ocupa tanto o espaço das notícias, né, que é difícil lembrar de um caso em específico. E alguns centros de produção acadêmica também ainda seguem ligados a essa tendência. Mas hoje as 2 forças majoritárias no que diz respeito à política externa russa, e daí também a gente pode dizer que era possível antecipar esse movimento de invasão em 2022, são forças de natureza mais confrontacional, né? Nós temos um grupo que é o grupo majoritário hoje, que é esse grupo que confronta o global pela coexistência. O que isso quer dizer? Estamos falando aqui de uma elite política que pensa que a Rússia existir como potência no plano internacional não depende da diminuição do poder das demais potências ocidentais. Então, é uma confrontação pela coexistência, né, no sentido de que a Rússia ela tem esse direito e ela tem a condição de se projetar como potência, e ela pode fazê-lo sem necessariamente buscar a diminuição do poder das demais potências ocidentais. Então, é um grupo com uma leitura bastante prática sobre a política internacional, né? Essa tradição se inaugura em 96, quando Evgeny Primakov assume como ministro das Relações Exteriores, e segue sendo a tônica do Sergei Lavrov, que é o atual ministro, né, desde 2004. Os partidos que estão no parlamento também têm essa leitura, e o próprio Ministério das Relações Exteriores e principais think tanks ligados a esse ministério também vão mais por essa linha. Já uma linha mais extremista que tem ganhado muito espaço de 2002 são aqueles que entendem que a Rússia se projetar como potência depende da diminuição do poder das potências ocidentais, que é o que eu chamo aqui de confrontação com o global pela existência. Então, a Rússia existir como potência significa fazer com que os ocidentais deixem de existir como potência, né? Diferente de coexistir.
Então, essa é uma leitura mais radicalizada sobre como a Rússia deve se inserir internacionalmente e que tem ganhado muito espaço desde 2012, em especial no ano cujas eleições presidenciais foram muito difíceis para o Vladimir Putin. E nada como pensar em inimigos externos, né, para buscar algum consenso doméstico. Então, é nesse cenário que essa turma aqui ganha força, capitaneada pelo Partido Comunista, que teoricamente é a oposição ao governo do Putin, mas é muito a favor da invasão, e pelo Partido Liberal Democrata, que é um partido de extrema-direita na Rússia. Alguns intelectuais independentes também reforçam, né, essa tradição, e alguns institutos de pesquisa seguem por essa linha que tem essa perspectiva mais civilizacionista, né, de defender um discurso mais radicalizado, de novas propostas sobre uma ordem internacional a partir de um maior conservadorismo. Bem, então, em resumo, nós temos essas três elites políticas que contribuem para a formulação da política externa russa, né, sendo que, na contemporaneidade, a primeira, que mimetiza o global, perde espaço, ainda tem algumas poucas figuras, em especial no Ministério das Finanças, e as duas forças, que são forças mais conflitivas, né, acabam ganhando espaço, em especial essa força mais radicalizada que busca esse conflito pela existência. Nesse cenário, então, né, que já até me adiantei, em relação ao que eu mencionei anteriormente, nós temos essas forças confrontacionais crescendo a sua participação no processo de tomada de decisão, e elas aparecem muito em momentos de crise, como em 2008, na guerra contra a Geórgia, em 2014, com a anexação da Crimeia, e novamente em 2022. Mas é importante perceber, para a gente entender, inclusive, as razões pelas quais o conflito perdura até hoje, que não estamos falando do governo de um homem só, né? Isso é uma leitura também que acaba aparecendo muito na mídia, no senso comum, no sentido de pensar que a guerra é uma decisão única, exclusivamente de Vladimir Putin. É claro que ele é um governante muito centralizador, ele está no poder desde os anos 2000, né? 99, se a gente for contar o período que ele atua como primeiro-ministro. Então, por óbvio, né, ele tem uma capacidade de influenciar muito aquilo que o Estado russo faz. Agora, a ideia da invasão e a maneira como a Rússia pensa o seu lugar no mundo hoje é produto da interação de uma série de forças políticas, não é produto da decisão de um homem só, né? Então, por isso, no meu entendimento, o Ocidente mirou errado nessa ideia de que derrubando Putin conseguiria se resolver a crise, porque existe aí uma questão muito mais profunda e ampla de questionamento de todo um projeto de Estado, né, e da posição que a Rússia ocupa no plano internacional. Então, esses discursos mais radicalizados, eles aparecem nesse momento, mas eles não são discursos de uma pessoa só, eles não são a única força política que existe na Rússia, é importante ressaltar isso. E a partir desse discurso que a gente percebe, então, nessa política externa que cria as condições de possibilidade para a invasão em 2022, é o entendimento de que a Rússia tem uma espécie de missão especial de combater a instabilidade gerada pelo Ocidente, né? Entende-se aqui que o Ocidente, diante dessa deterioração da hegemonia estadunidense, não estaria dando conta de prover a ordem internacional por ele próprio criada, né, no pós-Guerra Fria. Então, caberia, por exemplo, a Rússia assumir esse lugar de guardiã da ordem internacional. Palavras da política externa russa, tá, gente? Não minha. E isso se daria por meio de uma democratização do espaço institucional e internacional, que evitaria, por conseguinte, essa instabilidade, e por meio da defesa de um mundo policêntrico, de um mundo multipolar que reconhece vários centros de poder. Então, quando a gente olha para essa narrativa, é uma narrativa extremamente sedutora para uma série de estados, né? Para aquilo que, por exemplo, alguns autores nas relações internacionais chamam de rise of the rest, do surgimento do resto, né, dos estados do sul global, das antigas colônias, dos estados que estiveram fora, né, do desenvolvimento que o capitalismo promoveu ali nos anos 20, no século XX, e que vão se sentir muito seduzidos por essa narrativa, né, porque estamos falando aqui de tudo que esses estados do sul global querem ouvir, de um espaço internacional mais democratizado, que permita um acesso a vários polos de poder, de uma reconstrução das instituições internacionais. Então, a partir dessa ideia que a Rússia tem se projetado como potência e com relativo êxito, em especial no espaço do sul global, né, com atuações muito fortes na África, parcerias importantes com a Índia, com a China e mesmo aqui na América Latina.
E é diante desse cenário, inclusive, que ela deu conta de não sofrer de forma tão significativa as sanções que o Ocidente impôs. Já já a gente vai falar sobre isso. Bem, então até aqui queria trazer esse contexto, né? De um lado, de uma ordem internacional passando por múltiplos processos de crise. Dentro dessa ordem, nós temos a Rússia se reconstruindo como Estado, caminhando para uma política externa mais confrontacional, que busca atribuir à Rússia essa missão de defesa de um mundo policêntrico que está em crise por culpa do Ocidente, não da Rússia. E é somando essas duas realidades, né, da ordem internacional e da política externa russa, que aparecem essas condições de possibilidade para que as tensões se escalem na Ucrânia em 2022. Como eu mencionei ao início da minha fala, nós estamos falando de uma crise com raízes muito antigas, né? Quais seriam essas raízes? Primeiro, as relações entre Rússia e o Ocidente, né, que sempre foram relações muito complexas. A Rússia é considerada um urso, né, que dorme com a cabeça no Ocidente e o corpo no Oriente. Se a gente for olhar o mapa do Estado russo, você tem um pequeno pedaço ali sobre a Europa e uma extensão enorme de terra sobre a Ásia. Apesar de quantitativamente o território europeu ocidental ser menor do que o oriental, o fato de termos uma ordem internacional global constituída na Europa Ocidental faz com que o Ocidente seja uma referência de outro muito importante para a Rússia. E ao longo da sua história, ela sempre oscilou entre momentos em que ela tenta imitar o Ocidente e momentos em que ela tenta se distanciar do Ocidente. Então, essa relação complexa, né, acabou também impactando nas condições desse conflito, porque estamos falando de uma realidade internacional na qual a Guerra Fria acabou, mas não acabou, né? Ela teve seu fim formal, mas os estados, de certa forma, ainda se entendem a partir dessa lógica bipolar que problematiza a Rússia como um algoz, né, um inimigo do Ocidente. Nesse cenário, nós tivemos aí as ambições russas de projeção como potência internacional frustradas, né? Apesar de uma tentativa inicial de acolhida da Rússia dentro da política internacional por meio, por exemplo, do G8, né? De uma participação ativa no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde ela é membro permanente, nós não tivemos, de fato, uma abertura para que a Rússia participasse da política internacional no mesmo peso pelo qual a União Soviética participava. Não estou aqui dizendo que se isso tivesse acontecido, a crise não teria acontecido, não é essa a questão. Mas vamos tentar pensar nesse ressentimento, né, como parte da construção do imaginário da Rússia de hoje. Ainda nós temos também uma relação muito sui generis, digamos assim, da nação russa com seu território. Mas professora, todo estado é território, né? Então todo estado quer proteger o seu território, claro. Mas no caso da Rússia, o território ele tem uma dimensão muito importante, não só do ponto de vista material, como do ponto de vista simbólico também. Do ponto de vista simbólico, o território ele é a única referência que reúne essa nação tão diversa em um único grupo, né? Eu mencionei que a Rússia tem mais de 100 etnias, mais de 4 grandes credos religiosos, e aí a referência que essas pessoas tão diversas vão ter para se reunir em um único país é a noção de pertencimento ao mesmo território. Essa é uma noção muito forte na Rússia, que está na origem da própria Constituição do Estado. Lá no século IX, né, quando a Rússia nasce como Estado, tem uma história muito interessante que eu acho que ilustra isso muito bem. Qual que é esse mito de origem, né, do Estado russo? Aqui a gente tem a independência do Brasil, as margens do Ipiranga, enfim, cada estado tem a sua narrativa. No caso da Rússia, havia uma cidade que ainda é uma cidade muito importante, Novogrado, que era um dos principais povos eslavos, né, do que mais tarde foi ser conhecido como Rússia. E era uma cidade que, tal qual as cidades no território russo, passavam por reiterados processos de invasão, né? A Rússia é um estado que, ao longo da sua história, passou por N pressões de invasão do seu território, porque simplesmente ela ocupa 1/10 do território global. Então, tem muita gente para invadir de tudo quanto é canto. E aí, lá no século IX, né, havia, pelo menos ali na parte ocidental da Rússia, muita pressão de invasores vikings. E aí a população russa de Novogrado pensou, como é que eu vou fazer para parar de sofrer com essas invasões? Aí eles convidam o invasor mais forte de todos, que tocou o pior terror possível, para ser o rei deles, que era o Rurik, o Rurik ou Rus, né? Daí o nome Rússia, que era um viking que havia liderado essas invasões duríssimas. Então,
Então, olha que loucura, assim, a população, ela opta por convidar um estrangeiro, por convidar o seu algoz, porque entende que ele vai ser essa figura mais forte para proteger o seu território de outros invasores. Então, existe na simbologia da construção da nação russa essa relação de um território, que seria a mãe, né? Eles falam muito nessa ideia de mãe russa, que deve ser protegida por uma figura forte, uma figura masculinizada, forte, que no caso, essa primeira foi Rurik, né? Que é Rodrigo em português, o russo, que dá nome ao país hoje. Então, essa relação com o território é muito própria, né? Tanto do ponto de vista simbólico, que está na origem do nascimento do próprio Estado, e que chega até os dias de hoje, quando a gente pensa em uma população que passou por uma diáspora muito grande, né? Inclusive por incentivo estatal. Então, existem muitos russos que moram na região que a Rússia hoje invadiu na Ucrânia, o que também fala desse lugar simbólico de um Estado que está protegendo a população que mora fora dele. Por outro lado, também materialmente, território, claro, importa, em especial o território que a Rússia invade. Né? Apesar de ser um país de proporções gigantescas, a única saída que a Rússia tem para o mar navegável todo ano é justamente a saída pela Crimeia. Se a gente observar o mapa, até trouxe o mapa aqui, mas não fala exatamente dessa proporção do território. A saída para mar que a Rússia tem é no Ártico ou no Extremo Oriente, que não é um mar que ela dá conta de navegar durante o ano todo. O único mar que ela tem saída o ano todo é o Mar Negro, que ela acessa pela Península da Crimeia. Então, aquele pedaço ali da Ucrânia que a Rússia invade em 2022 é um pedaço central para a Rússia, do ponto de vista estratégico, seja para provisão de segurança, ou seja, em especial para a questão comercial. Já no século XIX, por exemplo, Marx dizia que a Rússia sem a Crimeia é igual um gigante cego, né, que sai aí batendo em todo mundo porque não tem por onde sair com a sua riqueza. Então, é um território que materialmente é muito relevante também para a Rússia. Bem, mas, professora, você está falando que a crise é muito antiga? Porque só dia 24 de fevereiro a Rússia resolve invadir aquele território todo, né? Porque só em 2022 ela resolve fazer isso, se esse problema já é muito antigo. Bem, temos aqui algumas variáveis também que explicam a escalada desse conflito em 2022 e não antes. Primeira, a própria questão das capacidades materiais russas, né? Como eu comentei, nos anos 90, a população estava passando por uma carestia muito profunda, uma crise econômica, diante da ineficiência do processo de privatização com a abertura do Estado. E nesse cenário, né, a Rússia não tinha condições de consolidar a pretensão territorial em relação a qualquer espaço que ela desejasse. E aí, nos anos 2000, a Rússia tem um crescimento econômico muito significativo diante do aumento dos preços do petróleo. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo no mundo. E com as receitas do petróleo, ela passa por um profundo processo de investimento, em especial no seu setor de defesa. Então, ela moderniza o seu arsenal, suas forças armadas, né? De sorte que em 2022 o país se entende em condições de fazer um empreitado do porte que é a empreitada de invasão à Ucrânia. Também estamos falando de um momento em que há muitas instabilidades domésticas, tanto na Rússia quanto no Ocidente. Né? Na Rússia estamos falando aí de 2022 como um momento em que já há 2 décadas a mesma elite política está no poder, né? Isso já começa a gerar um certo desgaste e, como eu disse há alguns slides atrás, nada como um problema externo para você colocar as pessoas reunidas domesticamente. E ainda no Ocidente temos também diversos países passando por crises que, no meu entendimento, fez com que a elite política russa pensasse: olha, o Ocidente está uma bagunça, eles não vão dar conta de responder à invasão de um jeito que nos prejudique tanto. Porque quando a gente olha para o Ocidente em 2022, a gente tem Estados Unidos, né, passando até hoje por esse tumulto doméstico entre republicanos e democratas, Trump e Biden. Nós temos na própria Europa também um debate complexo com a ascensão da extrema-direita, né? O Reino Unido teve várias mudanças de primeiro-ministro, né, dos anos para cá. Nós tivemos a saída da Angela Merkel na Alemanha e a assunção do Olaf Scholz, que não é um presidente muito, como eu posso dizer, que demonstra ter um pulso muito firme, né, para a projeção da Alemanha como potência no cenário internacional, como tinha a Angela Merkel. Então, no entendimento da elite política russa, você tem a percepção de que há uma janela de oportunidade aí, de que ao fazer a invasão não haveria uma ação internacional tão efetiva, tão concertada por essa falta de liderança.
Nós temos também em 2022 uma piora, né, na situação da arquitetura institucional de segurança internacional, que se materializa na expansão da OTAN, da Organização do Tratado Atlântico Norte, rumo ao Oriente. Aqui eu trouxe um mapinha para a gente observar isso melhor. Que cenário que a gente tem hoje? Bem, a OTAN ela foi criada, né, durante o período da Guerra Fria, período no qual a premissa básica da segurança internacional se pautava pela ideia de dissuasão nuclear. O que é isso? Bem, entendia-se que, uma vez que o armamento nuclear, né, já havia sido criado, uma forma de gerar uma estabilidade no sistema internacional não seria impedir que os estados tivessem o armamento nuclear, mas sim impedir que esses estados fossem capazes de se defender de um ataque nuclear. O que isso significa? A ideia é que, a partir do fato de um ataque nuclear significar a possibilidade de um apocalipse, né, do fim da história, nenhum estado ia topar fazer o primeiro ataque na medida em que ele não consegue se defender do primeiro ataque de outro estado. Então, essa capacidade ofensiva, sem a capacidade defensiva, geraria uma estabilidade por si só, né, que ficou conhecido como MAD, que inclusive significa loucura em inglês, que é o Mutual Assured Destruction, a destruição mútua assegurada. Então, se eu tenho potências nucleares com a capacidade de destruir umas às outras, sem ter a capacidade de se defender de um primeiro ataque, eu gero uma instabilidade no sistema internacional, porque o primeiro ataque vai ser muito custoso, então ninguém vai topar fazer esse primeiro ataque. Essa que é a ideia de uma arquitetura de dissuasão nuclear. É o desincentivo os estados a usarem o armamento nuclear, porque eles não teriam condição de se defender caso alguém usasse esse armamento contra eles. Contudo, o que a gente observa dos anos 90 para cá é uma desconstrução dessa arquitetura. De um lado, os Estados Unidos começam a sair dos acordos que limitavam o desenvolvimento de tecnologias de defesa de ataques nucleares, e por outro, a Rússia começa a investir em armamentos de uma maior capacidade ofensiva nuclear. Né? Então, essa realidade gera uma insegurança bastante grande quando a gente pensa em termos internacionais, porque estamos falando de duas potências que juntas detêm 90% do arsenal nuclear global, quase 95%, na verdade. E aí, quando você tem o OTAN se aproximando do território russo, o que isso quer dizer? Quer dizer que as potências ocidentais, né, aqui em toda essa linha amarela, que corresponde hoje, então, aos membros da OTAN, teriam condições de colocar esses mecanismos de defesa de ataques nucleares, de sorte que a capacidade russa de atacar essas potências nuclearmente se tornaria inofensiva. Porque se eu tenho aqui esses sistemas de defesa antibalística, né, que assim são chamados, quando a Rússia... achei que eu tivesse com o meu laser, agora eu tô. Quando a Rússia, porventura, atacar esses estados conseguiriam se defender desse ataque nuclear e contra-atacar a Rússia. Então, eu desconstruo, né, essa arquitetura de dissuasão nuclear, fazendo com que as potências ocidentais tenham a chamada capacidade de second strike. Eles conseguem fazer um segundo ataque, já que eles conseguem inoperacionalizar o primeiro e sobreviver à primeira ameaça nuclear. Ficou claro, gente, isso é uma discussão muito complexa de estudos estratégicos, que é mais o nosso campo de RI, mas espero que tenha ficado minimamente claro, apesar de ser algo muito assustador também, né? Mas então o que você tem? Você tem os estados desconstruindo toda essa normativa. De um lado, os potências ocidentais promovendo sua capacidade de defesa contra um primeiro ataque nuclear. De outro lado, a Rússia observando isso, falando, então tem que atacar mais forte, para acabar, inclusive, com a capacidade de defesa. E aí vem a Rússia em 2022 e lança, por exemplo, o Sarmat, que é um míssil que tem capacidade de carregar ogivas nucleares e dar a volta no mundo inteiro. Então, em tese, a Rússia teria capacidade de atacar qualquer lugar no mundo com uma ogiva nuclear. Mas, enfim, vamos dormir hoje à noite, que é sexta-feira, né? Não quero tirar o sono de ninguém. Mas todo esse cenário, então, nos fala, né, de um momento de crescimento, né, desse conflito, dessa leitura do outro como inimigo. Na medida em que a OTAN avança para o Ocidente, que a Rússia também investe na sua capacidade capacidade ofensiva nuclear, né? E, por fim, 2022 também é um ano onde essa escalada se torna possível, porque estamos falando desse crescimento dentro da política externa russa de uma força mais confrontacional, né, que vai buscar nesse outro
Ocidente, né, nesse Ocidente inimigo, uma lógica para também gerar certa união nacional, né, enfim, em torno de um mesmo projeto político. Então, todos esses 4 fatores juntos nos ajudam a compreender a escolha de 2022, né, o momento em que a Rússia tinha condições materiais de promover esse ataque, o momento de instabilidades domésticas que, por um lado, tornavam o ataque tanto interessante do ponto de vista doméstico russo, quanto possível do ponto de vista de não encontrar um inimigo muito forte no Ocidente, né, essa dissuasão nuclear sendo desconstruída com o avanço da OTAN, que se torna, inclusive, mais intenso em 2021, na medida em que novas bases antimísseis estariam se tornando operacionais aqui na Romênia e na Polônia, e essa própria reorientação da política externa russa, fazendo com que a invasão fosse um consenso, né? Na verdade foi, porque se você pensa em 2022, no dia 24, na verdade no dia 23, quem apresenta ao parlamento russo o pedido para que a Rússia invada a região do Donbass foi o Partido Comunista, né, que é, em tese, um partido de oposição. Então, você tem uma elite política muito alinhada em torno dessa pauta da invasão e dessa necessidade, né, de conquistar esse território que é tão relevante. Então, todas essas questões explicam, né, por que 2022 ser o momento escolhido para essa invasão, e, sobretudo, né, se trata de uma invasão para consolidar o domínio russo de um território que é fundamental para sua projeção como potência, que é esse território aqui a leste do rio Donbass, aqui que eu estou mostrando com o meu laser, vocês conseguem ver, né? Eu movimentando aqui. Então, esse território a leste aqui é um território central para a projeção russa, porque se trata de um território que vai permitir a Rússia acessar a Crimeia. Apesar de ela já ter anexado a Crimeia em 2014, a Crimeia é uma península, né? Então, olha como a geopolítica aqui é importante. E para que essa península possa, de fato, significar um bom espaço de escoamento dos produtos russos, né, da inserção russa no comércio internacional, o domínio de toda essa região se faz necessário. Se a gente pegar esse mapa, por exemplo, e printá-lo em cima dos mapas de rodovia, ferrovia na Rússia, a gente vai perceber certinho que é justamente o terreno onde a Rússia busca consolidar a posição, né, que vem aqui da região de Kharkiv até a região de Kherson, que é onde estão as principais ferrovias e rodovias que a Rússia poderia utilizar do seu território para escoar a sua produção. Bem, em que pé estamos aqui já caminhando para o final? Desde que a crise, né, escala no dia 24 de fevereiro de 2022, tivemos aí um primeiro momento de uma invasão em 3 frentes, né? Imagino que vocês se lembrem. Uma frente veio em direção a Kiev, outra em direção a Kharkiv e outra em direção a Kherson, aqui no sul, aqui por baixo, né? E, em seguida, a Rússia retira suas forças de Kiev e concentra suas forças aqui nessa região. Aqui cabe uma observação, e essa é a vantagem da gente estudar uma coisa que não é que não tem a ver com a gente, porque a crise impacta, mas assim, um objeto que está mais longínquo, né, que a gente consegue olhar para ele com um pouco mais de isenção. Porque quando a invasão aconteceu, a mídia ocidental falou: ah, não, a Rússia não foi bem sucedida porque ela não deu conta de dominar Kiev. Mas, gente, dominar Kiev seria tipo engolir um porco-espinho, assim, que você não dá conta de digerir. Porque a gente está falando de uma região que é extremamente anti-russa, muito populada, próxima das potências ocidentais. Então, não fazia sentido, do ponto de vista estratégico, a Rússia ter pretensão de consolidar a posição em Kiev. Do ponto de vista estratégico, você faz a 3 frentes para desarmar o inimigo e retorna aqui a concentrar suas forças a leste do Rio. E aí, nesse momento, então, você tem uma suspensão do diálogo, né? No início havia alguns debates na tentativa de criar algum tipo de acordo. E em 2022 nós temos a primeira contraofensiva ucraniana, que foi bastante bem sucedida, ela consegue retomar a cidade de Kharkiv e a cidade de Kherson, aqui ao sul. Quando chega o inverno, né, os russos adoram lutar no inverno, você tem a segunda ofensiva russa, que consolida algumas posições aqui mais a leste e a sul, retomando Kherson. Em 2023, nós temos a segunda contraofensiva ucraniana no verão, que já não foi tão bem sucedida, né? Não consegue retomar nenhum território significativo. E hoje estaríamos aí numa sexta fase, na qual a Rússia vem consolidando bastante as suas posições aqui nesse eixo que vai de Kherson a Kharkiv. Há a possibilidade de que ela retome o domínio de Kharkiv nas próximas semanas.
promovendo aí uma situação de congelamento do conflito, né? O que nós temos hoje é um paradoxo entre uma situação de direito e uma situação de fato. Você tem uma situação de direito na qual as potências ocidentais e a Ucrânia não reconhecem o domínio russo sobre esses territórios, né? De fato, perante o direito internacional, se trata de uma invasão, de uma ruptura da soberania do Estado ucraniano, e seria muito custoso para o Ocidente reconhecer, né, que esse território de fato pertence à Rússia. Mas na prática, a situação de fato é que cada vez mais a Rússia tem construído uma infraestrutura e integrado essas regiões no seu próprio Estado. Então, existe uma tendência ao congelamento desse paradoxo, porque é muito custoso para ambos abrirem mão da pretensão que eles têm. Do ponto de vista doméstico, né, nós temos as sanções internacionais havendo produzido um relativo pouco efeito na economia russa. Houve efeito, claro, vou falar sobre isso daqui a pouco, mas não um efeito suficiente para destituir a atual elite política no poder. Né? Essa ideia de sanções internacionais começa no século XX com essa proposta: vamos apertar a economia para que a sociedade pressione o Estado a mudar a elite política e mudar a posição que essa elite tem no plano internacional. Isso não aconteceu, né? Agora, em março, Vladimir Putin foi reeleito com quase 90% dos votos. É surreal pensar numa democracia, um presidente ser eleito com quase 90% dos votos. Claro, né, que há questionamento sobre a idoneidade do processo eleitoral, etc., mas no final das contas é isso, ele segue lá. E temos também, né, essa maior projeção internacional da Rússia a partir desse discurso civilizacionista, com atuações fortes na África, na Ásia, uma aproximação com a China, como forma de não se isolar, né, diante das sanções internacionais. Em termos de impactos políticos, né, a geopolítica volta como uma variável central, né, território importa de novo, todo mundo falava, não, território não importa mais, porque hoje tem o cyberespaço, economia global, mas a gente volta a falar da velha importância do território, né, desse elemento estratégico do território. A crise também nos conta de algumas mudanças em estratégias militares, né, uma primeira guerra lutada diretamente por uma potência militar, né? E aí a gente vê, por exemplo, o emprego dos drones, a desconstituição da relevância da Força Aérea, né? Que foi uma inovação importante da Primeira Guerra Mundial. Nós temos esse problema de revisão da arquitetura da segurança internacional, né? Quando a gente olha para o lugar que a OTAN ocupa, o lugar que as Nações Unidas devem ocupar, essa crise nos provoca perguntas sobre isso. Temos uma aliança cada vez mais forte entre Rússia e China, né? A China se projeta como uma superpotência, mas ainda sem condições de se projetar como uma superpotência militar, ou talvez nem tenha esse desejo, mas aliada à Rússia, que é uma potência militar, é uma aliança que pode ter um peso político bastante significativo na ordem internacional, e é uma aliança que vem se aprofundando, apesar de não ser do interesse da China que essa invasão perdure, porque é uma invasão que impacta muito na economia global. E esse processo todo também acelera, né, essas mudanças na ordem internacional que eu mencionei, que não são mudanças que começam em 2022 com essa crise, mas que, de certa forma, são aceleradas porque provoca, né, essa reorganização mundial, essa divisão do mundo, um retorno antiglobalista de cada Estado ao seu universo nacional, ao seu universo doméstico. Então, isso tudo levanta questões também geopolíticas importantes. Do ponto de vista econômico, né, as sanções econômicas sobre a Rússia nos mostraram, acredito eu, o limite desse tipo de instrumento, como instrumento da política internacional, e levantou algumas questões importantes, porque as sanções elas implicaram em impactos, em custos, não só para a Rússia, mas para vários estados no mundo todo. Né? São sanções que interferiram de forma muito forte e direta nas cadeias globais de produção. A gente está falando de um estado que, de novo, ocupa 1/10 do território global. Então, se brincar, se a gente pega a tabela periódica, a gente acha de tudo lá, pelo menos um pouquinho de produção de todos os elementos da tabela periódica. E aí aconteceram coisas incríveis, por exemplo, o Brasil, ele compra 70% dos seus fertilizantes da Rússia. Só que a Rússia estava sancionada. Como é que o Brasil ia adquirir esses fertilizantes sem prejudicar suas relações de comércio com empresas ocidentais, por exemplo, né, que são os efeitos das chamadas sanções secundárias? Então, você tem um desequilíbrio que inclusive impactou muito o setor de alimentos, porque também Rússia e Ucrânia são grandes produtoras de grãos. Em reação a isso, você tem também a consolidação de uma série de mecanismos formais e informais, né, de reação
as sanções que acabaram construindo algumas alternativas às relações comerciais, financeiras e monetárias, né, como, por exemplo, uma intensificação de transações comerciais que não utilizam o dólar como referência, o recurso a instrumentos de transações financeiras fora do SWIFT, né, que é aquele mecanismo internacional de transações financeiras do qual a Rússia foi excluída, e também novas relações comerciais, como, por exemplo, intensificação do comércio entre Rússia e Índia, intensificação do comércio entre Rússia e Brasil. Hoje a Rússia é a maior vendedora de diesel para o Brasil também. Então, você cria novas rotas comerciais, né, que vão mudando o perfil dessa ordem econômica internacional. Intensifica, como eu disse, os movimentos antiglobalistas, porque o impacto da crise se dá no contexto de um mundo muito integrado. Então, isso reforça aquela narrativa trumpista, né, da America First, dos estados se voltando para se tornarem autarquias, darem conta de produzir o que precisam, e impacta nesse crescimento da parceria entre Rússia e Ucrânia, perdão, entre Rússia e China, né, duas potências globais que também têm afetado essa ordem econômica internacional na medida em que passa a comercializar mais nas suas próprias moedas nacionais e criar aí essas alternativas que eu mencionei. Bem, eu dei uma acelerada aqui no final, que estava agoniada com o horário, mas seriam essas as minhas considerações. Estou muito satisfeita de estar aqui e sigo aberta para a gente conversar a respeito. Ô, Daniele, vamos agradecer, né? Excelente abordagem aí. Eu mesma apontei aqui muitas e muitas questões, né? Mas vou abrir aqui, muita gente batendo palminha. Obrigada. E aí a gente podia organizar, né, um pouco um debate. Então, eu queria fazer uma sugestão, né, que a gente pudesse abrir 3 questões, aí você responde, e depois a gente abriria mais um leque de 3 questões. O que você acha? Beleza? Beleza, de acordo. De acordo? Então, vamos lá. As inscrições, por favor. Vou entrar aqui no chat para ver se... Ricardo Guise, é com você, Ricardo. Oi, eu agradeço por ter me dado a palavra. Na verdade, eu gostei tanto da apresentação da professora Daniela que eu queria só fazer algumas observações. Quando eu vi o seu currículo, eu sabia que seria uma ótima apresentação, mas superou minhas expectativas, viu, Daniela? Eu tenho formação em Relações Internacionais de graduação e mestrado e tenho doutorado em Geopolítica, então a gente conversa muito proximamente, né? Embora eu seja professor do Instituto, do ICEG, mas, assim, eu adorei a sua apresentação, porque você, inclusive, você trouxe novidades, as tradições da política externa da Rússia, estratégia de rearticulação da política externa da Rússia no novo milênio. Eu nunca tinha ouvido falar isso assim, da forma como você colocou. Você encadeia o raciocínio muito bem, isso é muito bom. E também adorei quando você falou que a Rússia é um urso que dorme com a cabeça no Ocidente e o corpo no Oriente. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu achei muito interessante. Eu vou só falar rapidamente 5 minutos e vou devolver a palavra para vocês e para a professora Daniela. Essa guerra na Ucrânia é um divisor de águas, né? Porque a Rússia vai levar muito tempo para normalizar as relações com o Ocidente, né, Daniela? Enquanto Vladimir Putin for vivo e for o presidente da Rússia, isso não vai acontecer. Né? A Alemanha tinha 4.000 empresas atuando dentro da Rússia, a maioria delas saiu, então o impacto dessa guerra é muito grande. Talvez seja o evento mais impactante na Europa após o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso é uma coisa impressionante. A Ucrânia, né, o leste europeu, a geopolítica do leste europeu é muito complexa, né, e é uma zona de contato entre a Rússia e a Europa do leste, entre a Ásia e o Ocidente, né, é um ponto geoestratégico crucial. E envolve uma grande potência militar, econômica e tecnológica, como você lembrou, né, Daniel? A gente tem que lembrar que a Rússia foi o único país que rivalizou com os Estados Unidos durante quase um século. Foi o único. A gente lembra o nome do primeiro satélite que entrou em órbita, o Sputnik, mas a gente não lembra do segundo, que foi um americano. A gente lembra do primeiro astronauta a entrar em órbita, o Yuri Gagarin, mas a gente não lembra do segundo, que foi um americano. Uma das frases mais famosas do mundo é "a Terra é azul",
né, foi falada em russo por um astronauta russo. Isso para os Estados Unidos foi uma humilhação. E aí eles ficaram tão revoltados que em 10 anos eles colocaram, né, o Neil Armstrong caminhando na Lua, como quem diz assim, não, nós conseguimos ser melhores do que eles. Então a Rússia é um país importantíssimo no cenário internacional. Mas para nós brasileiros, a Rússia está muito longe, é uma coisa meio exótica, assim, né? Como o Brasil é exótico também para europeus, para outras pessoas do mundo. Então essa guerra ela é um divisor de águas, eu acho que você colocou muito bem a situação que está acontecendo lá. Eu receio que o mundo esteja caminhando para uma terceira guerra mundial, eu espero que isso não aconteça, mas a gente está vendo um rearmamento no mundo inteiro das grandes potências. Se a gente olhar o cenário, os anos anteriores à Primeira e à Segunda Guerras Mundiais, nós tivemos um cenário de um forte rearmamento desses países. A gente está tendo uma quebra de paradigma também, que é o rearmamento da Alemanha e do Japão, né, Daniela? Porque quando acabou a Guerra Fria, né, acabou a rivalidade, a Rússia adotou o capitalismo, privatizou mais de 10 mil estatais, mas a Alemanha e Japão continuavam quietos nos seus lugares. Professor Ricardo, está concluindo? O senhor está concluindo? O senhor vai fazer uma pergunta? Não, estou concluindo, desculpa, eu me empolguei aqui, desculpa. Isso, o senhor me desculpa aí. Não, desculpa, só para finalizar. Então, eu acho que o que está acontecendo hoje, em termos macro, essa liderança norte-americana e ocidental, ela está muito desgastada, né? E eu acho que Rússia e China estão aproveitando isso muito bem. A gente vê isso pela presença desses dois países na África e na América do Sul, né? E eu acho que você foi muito brilhante na sua explanação. Eu não sei se a professora Daniela conhece, tem um professor da Universidade de Chicago chamado John Mearsheimer, que ele coloca tudo isso, ele tem várias palestras, e ele fala exatamente o que você falou, a expansão da OTAN, né, em direção à Rússia, e outras questões também levaram a essa guerra, que é uma guerra que poderia ter sido evitada, né? Então, adorei a apresentação da Daniela. Desculpa, viu, professora Tânia, pela minha fala aqui, mas eu gostei demais e eu queria só colocar para enriquecer o debate. Obrigada, viu, professor Guise? Empolgação é sempre estimulante. Só que tem uma inscrição do professor Edio, mas tem do Pedro Frade Mariano. O senhor se importaria? Que é um aluno que está aqui, que fez Não, eu acho que tem duas questões no chat. Pode dar prioridade para o pessoal. Depois eu faço chego na hora que convier. A primeira é do Wendel Mendes Dantas, né? Ele diz o seguinte: tem uma dúvida. Foi noticiado ontem pelos jornais a chegada de um submarino nuclear russo na região de Cuba, né? Qual o intuito disso e quais os possíveis desdobramentos? Essa é a primeira pergunta, tá, Daniela? Vou fazer a segunda, ok? Professor, agora é o Pedro Frade. Professora, com a escalada desses tipos de conflitos, como que você enxerga a possibilidade de uma invasão de Taiwan pela China, agora que os olhos estão no Oriente Médio, né? Israel-Hamas e o conflito Rússia-Ucrânia? Agora seria a pergunta do Edio, né, Edio? Vamos esperar ela responder. Sim, depois tem mais outra, então a gente faz uma outra rodada. Tá? Podemos considerar o confisco das reservas russas como uma arma geopolítica? Isso não leva a um médio prazo o enfraquecimento do dólar como reserva internacional? Então, nós temos essas três. Daniela, é com você. Joia, professora Tânia, obrigada pelas perguntas. Queria agradecer também, gente, as palavras dos colegas, né? A professora Tânia Maria, a professora Tânia, a professora Ana, o professor Guise. É uma alegria poder dialogar com vocês aqui. Fazendo um breve comentário, né, sobre as colocações do professor Guise, de fato, é bem interessante, professor Guise, que na minha caminhada estudando o leste europeu, eu tenho percebido a relevância de termos olhares mais diversos sobre as questões internacionais, né? O campo das RI, como você sabe, ele tem esse nascimento anglo-saxão, né? Então, assim, uma tradição de pensar a política internacional a partir desse olhar. E quando a gente desloca, né, o lugar de fala
a gente tem essa oportunidade de mudar também a maneira como a gente entende os problemas internacionais. Então, quando eu olho, por exemplo, para como a mídia ocidental tem lidado com essa questão, me dá essa sensação, assim, é uma sensação generalizada entre os acadêmicos que estudam Rússia fora das potências ocidentais, dessa simplificação da questão, né? Essa falta de uma maior problematização das elites políticas, como a Rússia funciona, até do ponto de vista dos estudos estratégicos. Eu faço parte de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que é o Observatório de Capacidades Militares, coordenado pelo professor Eugênio, e lá a gente tem tentado fazer um levantamento, né, de informações sobre os manuais das Forças Armadas da Rússia. O Ocidente não estuda isso mais, assim. Então, essa lógica de Guerra Fria que persiste, né, não vou nem saber do outro. E isso é muito chocante. Eu acho que nesse ponto a academia brasileira, né, as academias do Sul, em geral, têm um lugar especial de fala para poder olhar para esse problema com uma certa distância. Queria chamar a atenção para essa questão da relação com a Ásia, né? Eu acho que, inclusive, para os estudiosos de economia, é um ponto importante pensar nas relações da Rússia com a China. A Rússia, ela é um estado asiático também, né? Ela esteve aí por mais de 3 séculos dominada pelos mongóis, com a expansão, né, do Império Mongol depois da morte de Gengis Khan. Então, ela tem uma forte influência asiática. Também tem cidades russas que você olha e fala, que isso é na Rússia? Que a gente tem essa imagem, assim, de uma Rússia mais europeia, né? Mas ela é um estado asiático e esse elemento também nos ajuda muito a compreender o comportamento do Estado. Eu acho também que a gente tem que olhar com certo cuidado para essa questão do Putin, né? Porque, de fato, ele é uma liderança importante, mas ele representa um projeto de Estado que é maior do que ele, né? Isso que, de certa forma, me preocupa quando a gente pensa assim, que ele saindo do poder, esse projeto vai mudar. Porque dificilmente ele saindo, a oposição assume porque não existe oposição. Né? Se não existe uma oposição sistêmica, eficiente, atuando a nível federal, né, que dê conta de propor uma alternativa a esse projeto político. Então, eu acho que é uma variável com a qual a gente não pode contar no futuro próximo. E entender como que essa persistência de uma ótica de Guerra Fria, né, encaminhou a Rússia para esse lugar, desse tipo de projeto político que a gente vê hoje, de fato, é um tanto assustador, né? Comentava com os meus alunos essa semana em introdução, quando a gente olha para o Entre Guerras, é um período tão parecido com o que a gente está vivendo, mas a gente tem 2 questões importantes, né, aí, que é o armamento nuclear e a integração da economia internacional, o que torna a Terceira Guerra uma opção muito mais custosa do que foi a opção da Segunda. Então, não sei, eu tenho 2 filhos, sabe, gente, professor Guiz? Então, eu quero ser uma pessoa com esperança. Tem que É ser. isso aí, Não eu deixa também. falar. Daniela, aí você vai comentar mais 2, né? Isso, eu vou trazer aqui as perguntas. Tá. A Wendel pergunta aqui sobre o submarino russo em Cuba, né? Um ponto interessante para a gente observar, Wendel, é justamente o uso das regiões para a projeção da Rússia como potência. Né? A Rússia ela não tem condições materiais, e isso é algo assim consciente nas diretrizes políticas externas dela, para se projetar como uma superpotência como os Estados Unidos. Então, o que ela tem feito? Buscado essas projeções regionais. Então, por exemplo, a gente olha na África, a Rússia está metida na África até o pescoço. Porque, você quer passar para ele primeiro, Tânia? Desculpa, para o Wendel? Não, pode falar. Pode continuar, Daniela. Joia. O próprio grupo Wagner, né, aquele grupo que estava atuando na Ucrânia, que teve aquele motim do ano passado, ele atua muito na África, esses processos de golpes que têm acontecido na África, né, em uma série de estados ali da África Central, tem o grupo Wagner e a Rússia por trás. Então, as regiões têm sido plataformas importantes de projeção para a Rússia e também a América Latina. Inclusive, aproveitar para fazer um jabá, gente, que eu tenho um projeto lá em Relações Internacionais que estuda as relações entre entre Rússia e América Latina, né? A gente começou com o Brasil, mas agora está expandindo para Venezuela, México, Colômbia e Chile. Porque, de fato, é uma presença que tem se tornado cada vez mais importante, tanto do ponto de vista para o próprio projeto russo de projeção, quanto também como alternativa para países da América Latina, a projeção hegemônica dos Estados Unidos. Então, em especial em Cuba e na Venezuela, você vê uma presença muito forte dessa aliança com a Rússia. Então, não é novidade, assim, a presença de forças militares naquela região. E é algo para que a gente observe com cautela, né? Na própria situação de Essequibo, na Venezuela, você teve ali uma movimentação militar tanto dos Estados Unidos quanto da própria Rússia,
Então, a gente tem percebido a América Latina como um espaço aí privilegiado, né, de projeção desses dois estados. Em relação a Taiwan e China, né, Oriente Médio, então a gente está, né, nesse mundo assim, de conflitos, né, que cada dia mais acirrados, né, Pedro? De fato, a situação em Israel muda bastante a equação da Ucrânia, porque a gente está falando de um conflito numa região que ocupa um espaço muito mais significativo na agenda de política externa dos Estados Unidos, né? Você tem um forte lobby pró-Israel, né, de pessoas ligadas a Israel dentro de Washington. Então, isso muda bastante a disponibilidade das potências ocidentais em assistirem à Ucrânia, o que inclusive explica parcialmente o insucesso da contraofensiva ucraniana que começou ano passado. Então, essa divisão de atenções, né, fala, por um lado, de uma tendência a Ucrânia receber menos apoio, mas também de um mundo com rivalidades cada vez mais complexas, né, que conclama os países, por exemplo, a se posicionarem de forma mais enfática, como o próprio Brasil tem feito. O Brasil é um país cuja política externa tende a ser conciliatória, mas no momento em que você tem várias potências nucleares, Israel, Rússia, Estados Unidos, conflitando, não tem muito como você ficar em cima do muro. Isso acaba gerando uma série de custos, né, e mudanças também. A relação entre China e Taiwan é um pouco mais complexa, até pela própria necessidade da China de projeção como potência econômica, né, no sentido de que intervenções militares geram um custo muito significativo para a China. É claro que é uma situação até relativamente semelhante, uma situação também bastante sensível, mas eu não antevejo uma invasão de fato no futuro próximo. Posso seguir? Tem mais a pergunta do Flávio, né? Ou a gente faz outra Não, rodada? aí tem Uhum, a pergunta do Edio, né? uhum. O Edio, posso fazer? Vamos fazer a sua pergunta aí? Você que Com manda, você, Tânia. Edio, com você. Então tá certo. Bom, eu quero inicialmente registrar também o meu agradecimento e a minha satisfação, Daniela, porque, por um lado, eu já não me surpreendo, né? A excelência faz parte da expectativa, mas por outro, é sempre curioso perceber que a gente recebe mais do que espera, né? Então, por outro lado, a gente sempre se surpreende, né? Eu quero fazer umas perguntinhas é, associadas aqui e que são um pouco cruéis, porque eu não sei se elas são respondíveis. Eu não sei se isso imagino que seja, né, objeto de reflexão também quando se toma esse conflito como objeto de estudo, e esse é o seu campo, né, de pesquisa, mas assim, a duração e os desdobramentos do conflito, eles estariam em certa medida no cálculo inicial de Putin e da Rússia. E a segunda, pior ainda, né? É, é, há como vislumbrar uma saída para esta guerra? É, Daniele, essa Uhum. última pergunta aí deu até dor no coração, né? Mas aí eu vou acrescentar, eu também me inscrevi, depois do Edio, vou fazer uma pergunta sobre, é, sobre o desempenho, né, da economia russa, principalmente nesse ano, sabe? Que ela teve um crescimento do PIB aí em torno de 5,4% no triênio desse ano, em comparação com 2023, né? Então, aquela ideia, né, assim, da destruição, de que iria acabar com a economia, que ia sofrer uma pressão que ia esmorecer, né, a proposta russa, né? Me parece que, pelos dados que foram publicados, isso não aconteceu. Agora, em comparação com a Ucrânia, você vê uma queda drástica da atividade econômica e realmente a Ucrânia, mesmo recebendo os recursos, ela está, né, um processo de destruição da economia importante, né? Então, assim, eu gostaria, se você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Inclusive, você mencionou a questão das commodities, assim, de leve, mas só para você reforçar um pouco essa questão, sabe? Se for possível. E a outra questão é que você falou da questão da moeda, sabe? Uhum. Desse alinhamento, dessa comercialização com a China, a Índia, e mesmo os países da América Latina, né?
essa associação, por exemplo, com os BRICS, você acha que eu acho que passa por essa estratégia que você mencionou? Você acha que isso tem realmente expectativa de ser uma saída assim vigorosa? Ou se isso é somente um balãozinho de ensaio para a gente ficar um pouco mais animado, assim, com a retomada da América Latina, ou se isso é somente também um ponto, assim, solto aí nessa crise que a gente está vivendo, né? Nessa crise bélica. Então, seriam essas duas questões. Obrigada, viu, Daniela, pela atenção aí. Joia. Obrigada, Ed, Tânia, obrigada, Ed, pelas gentis palavras, fico aqui lisonjeada, né, de ouvi-las, de colegas tão admirados. Nossa, foi cruel, Ed, mas aqui é bom que aqui, pelo menos, a gente pode falar à vontade. Um colega meu, que foi meu co-orientador de doutorado, que estuda Rússia também, brinca que às vezes na mídia a gente é chamado para responder essas coisas tipo em 30 segundos, né? Igual do jogador de futebol que vai explicar por que o time perdeu lá depois de jogar 90 minutos. Aqui vocês me deram 50 para falar, então tá tudo certo. Bem, em relação à duração e o desdobramento, né? Tem a pergunta do Flávio que eu vou juntar junto com a sua, tá, Tânia, aqui, que eu acho que dá para fazer uma inclusive, eu conexão ia legal. até falar isso, porque dele é o Flávio Senô, né? Isso, que fala do dólar, né? Então, acho que dá para juntar aqui. A duração e desdobramento, assim, não dá para saber, né, o que estava acontecendo lá dentro do Kremlin. Mas eu acho que a gente tem, assim, elementos bastante ricos e suficientes para colocar como uma hipótese robusta que a Rússia esperava que não fosse ser um conflito rápido. Por que eu digo isso? Primeiro, porque a gente está falando ali de um conflito em um território onde existe uma grande população russa, né? Então, toda a narrativa russa, o que é? É uma operação militar especial, baseada na responsabilidade de proteger, que é um princípio internacional, que inclusive o Brasil ajudou a cunhar alguns anos atrás. De proteger quem? De proteger a população russa que mora na Ucrânia e não está sendo atendida pelo governo ucraniano. É interessante nesse ponto lembrar que a Ucrânia ela é um estado unitário, então ela não tem, igual a gente aqui no Brasil, governos estaduais autônomos. Né? A Ucrânia ela é dividida em oblasts, que é o nome que eles dão para a unidade, não é unidade de federação, mas enfim, para esse pedaço do território, e quem indica os governantes desses territórios é o governo central, Kiev. Então, na medida em que você tinha uma elite política em Kiev que se alinhava mais ao Ocidente, foi essa a origem da crise lá em 2014, o argumento russo é que passou-se a indicar governadores para os oblastos a leste do Rio Donbás, que estavam sistematicamente produzindo ataques à população russa, ao uso da língua russa, enfim, aos direitos que essa população teria ali naquele espaço. Então, o argumento russo é esse: eu estou invadindo, não é invadindo, que eles usam, né? Eu estou indo em socorro da população russa nesses espaços. E aí, como pensar uma operação militar rápida num território onde você não pode matar as pessoas, enfim, você não pode machucar as pessoas, prejudicar a infraestrutura dessas pessoas? Primeiro, porque é um território que você quer incorporar ao seu próprio estado, e segundo, porque você está justificando em casa que você está ali para proteger aquelas pessoas. Então, assim, do ponto de vista do próprio objetivo que eles se propuseram realizar, que é uma narrativa importante para o apoio doméstico, dificilmente essa guerra seria travada na perspectiva de uma blitzkrieg, que era a estratégia da Alemanha nazista. Você chega chutando a porta, quebra tudo e resolve o problema rápido. Então, no meu entendimento, o fato de isso não ter sido feito não tem a ver com uma incapacidade militar russa de fazê-lo, mas, primeiro, com uma iniciativa que iria contra o próprio objetivo da guerra, né? Porque você correria o risco de perder apoio doméstico. E segundo, porque a Rússia, sim, não daria conta materialmente de fazer isso em relação a todo o território ucraniano. Não teria condição de fazer isso em Kiev, por exemplo. Né? Então, dito isso, o que eu entendo que estrategicamente se pensou? Vamos devagar e vamos guardar força para devagar a gente conseguir consolidar a posição a leste do Rio, onde está concentrada, né, a população russa que eu estou supostamente defendendo, mas também, olha que coincidência,
onde eu consigo ter acesso ao mar navegável o ano todo. Então, você junta aí essas duas justificativas. E um outro elemento também importante que eu gosto de trazer para justificar essa minha ideia de que o Kremlin esperava um conflito longo é a própria maneira pela qual os russos normalmente lutam guerra, né? Vamos voltar lá e lembrar das invasões napoleônicas, né? Guerra e Paz, o Tolstói, o que a Rússia fez? Tacou fogo nas próprias cidades para Napoleão não entrar. Depois a gente tem os nazistas, né? A Grande Guerra Patriótica. Então, o povo russo é um povo, não só um povo, mas também a forma de lutar das Forças Armadas é notoriamente reconhecida por essa ideia de uma persistência, né? De uma índole persistente em relação aos seus objetivos. Então, todo o povo sobreviver na Sibéria e habitar a Sibéria, isso já fala de um povo resiliente. Então, assim, isso é bem discutido até na própria literatura de relações internacionais. O Guise falou do Mearsheimer, um autor anterior a ele, lá de 48, Morgenthau, que funda a tradição realista, traz um exemplo muito, muito interessante, que eu vou contar aqui brevemente para ilustrar. Ele conta de um caso ali nos anos 40, de um embaixador britânico que vai visitar São Petersburgo e está passeando pelos jardins de São Petersburgo junto com o embaixador russo. E aí ele vê um guarda parado, meio no nada, assim, lá no castelo de São Petersburgo, e fala, mas o que esse guarda está fazendo aqui? Não faz nenhum sentido ele ficar parado aqui. Aí o embaixador vai contar que há 3 séculos atrás, a Catarina, a imperatriz Catarina a Grande, viu nascer ali na região daquele castelo uma flor chamada galanthus, que é uma flor muito especial para os povos eslavos, porque é a primeira flor que nasce depois que a neve derrete. Então ela meio que anuncia o fim do inverno. E aí ela colocou um guarda ali para tomar conta daquela flor, proteger aquela flor. E 3 séculos depois o guarda está lá ainda. A flor já foi embora e o guarda está lá. Então, assim, essa ideia de um povo persistente, resiliente, é muito presente, assim, quando a gente pensa sobre a Rússia. E isso me conta também, assim, isso me leva a uma dificuldade de acreditar que a proposta era chutar a porta, fazer tudo rápido. E que se isso não for feito, não é porque não havia condições materiais de fazê-lo, mas sim porque não seria adequado para a operação fazê-lo. Não estou dizendo que não houve erros, houve vários erros estratégicos, né? A própria situação lá do Prigozhin ano passado e tudo mais. Mas eu acho que não se esperava que fosse ser um conflito rápido. E saída para a guerra. Eu acho difícil, Ed, quando a gente considera as atuais elites políticas no poder, tanto do lado ocidental quanto do lado russo, me leva a acreditar que a tendência é esse congelamento. A gente tem uma situação de direito na qual não é reconhecida a soberania russa sobre a região, uma situação de fato na qual a Rússia anexou essas regiões e persistem algumas pequenas disputas entre o exército russo e as forças ucranianas naquelas zonas limítrofes. Acho que essa é uma situação que tende a perdurar, né, a depender aí de mudanças globais, enfim, mais repentinas, ou mesmo de novas eleições. Em relação à questão econômica, né, Tânia, é muito impressionante, e aí, de novo, eu volto ao meu ponto, assim, é uma guerra que começa em 2014, porque em 2014, o que a Rússia faz? Começa a juntar ouro, para ela não depender de reservas em dólar no exterior, que ela já imaginava que fossem vir a ser congeladas, né, começa a diversificar suas relações comerciais, e aí, por meio de uma rede bastante intrincada de mecanismos formais e informais, ela conseguiu chegar a 2023 com quase 5% de crescimento econômico, o que é muito impressionante quando a gente pensa que foi o conjunto de sanções de maior porte que a gente já viu na história da política internacional. Mais de 1.000 sanções, né? Então, isso é muito impressionante. E aí você tem mecanismos formais, como eu disse, de diversificação de parcerias, as reservas em ouro, né, a utilização de mecanismos alternativos de transações financeiras e também mecanismos informais, né, que vão recorrer, inclusive, ao crime organizado, ao uso de laranjas para poder liberar esses recursos. E alguns fatos até bastante curiosos, porque, por exemplo, né, a importação de petróleo por parte das potências ocidentais vindo da Rússia diminuiu consideravelmente, mas o volume de petróleo que as potências ocidentais compram da Índia aumentou vertiginosamente, ao mesmo tempo em que a Rússia passou a vender mais petróleo cru para a Índia. Então, se a gente soma mais de onde está vindo esse petróleo que está chegando, né, no Ocidente? Não é exatamente da Índia, mas todo mundo finge que não viu, beleza, né? Porque no limite com essa interligação da economia global,
as próprias potências sancionadoras têm dificuldade de sustentar isso a longo prazo, né? Então, você tem toda essa arquitetura formal e informal que fez com que a Rússia chegasse nesse lugar, de ter conseguido um crescimento econômico e um crescimento bastante significativo, né, a despeito desses processos de sanção. Ao contrário do que acontece na Ucrânia, né? Porque você tem um país que perdeu o controle sobre metade do seu território, né? Um país que, apesar de ser muito rico em termos de algumas commodities importantes, né? Não só a questão dos grãos, mas também algumas commodities ligadas à produção de condutores, né? Enfim, dessa parte de tecnologia, e daí é uma relação também próxima com a China. É o território de guerra, né? Um território de guerra com uma elite política muito corrupta, né? Muito clientelista, tem vários escândalos de corrupção surgindo nesse contexto também da ajuda internacional. Então, isso tudo fala, de fato, de um custo muito maior, inclusive para um país que não se preparou para isso, né? Ao contrário da Rússia, que desde 2014, estrategicamente, construiu toda essa estrutura de reação às sanções. E aí a gente olha, por exemplo, para essa revisão da ordem monetária internacional, né? Uma ordem que já há muito tempo se baseia no dólar, não vai deixar de se basear da noite para o dia, né? Mas que diante desses enfrentamentos e dessa pressão para que os estados se reorganizem, né, em termos das suas alianças, você começa a ter desafios ao dólar, né? Você vê a China negociando com vários países a partir das suas moedas nacionais, a própria Rússia também fazendo um processo semelhante, a Índia, né, também em vários acordos. E o BRICS se fortalece nesse contexto, né? A ampliação dos BRICS no ano passado mostra o peso que o grupo pode ter. Ainda é um grupo excessivamente diverso, né, do ponto de vista da gente pensar que ele tem uma capacidade assim, muito significativa de consenso na política internacional, mas é justamente esse o ponto, né? Nós somos o resto diferente, que apesar de não saber muito bem o que a gente não quer isso que está aí. Então, você tem uma possibilidade em especial no âmbito econômico de observar uma projeção significativa desse grupo, como é o caso do novo Banco para o Desenvolvimento, né, atualmente presidido pela Dilma Rousseff. Mas eu acho que é algo que a gente vai ter que observar com cautela, porque de um lado você tem a expansão dos BRICS, de outro lado tem o Ocidente investindo no G20, né, que inclusive acontece no Brasil esse ano. Então, acho que a gente ainda vai ter que viver um pouco mais para observar, né, e dar conta de medir assim, o real potencial do BRICS, mas com certeza a crise, essa separação da Rússia do resto do mundo e a própria ampliação dos BRICS no ano passado são elementos bem significativos que falam aí que a gente deve prestar atenção nesse bloco nos próximos anos. Daniela, falta ainda pergunta sobre a questão da moeda, que foi feita, né, em parte por mim, em parte pelo nosso aluno, né? Você está lembrado? Eu comentei aqui na questão do dólar, né? É. A gente tem uma ordem monetária internacional baseada no dólar, mas esse movimento da crise ucraniana acho que acelera um processo de construção de uma ordem internacional mais plurimonetária, assim, baseada em uma cesta maior de moedas, não só centrada no dólar. Mas, assim, não é tipo amanhã, né, que isso vai acontecer. Acho que é o início de um processo que talvez a gente testemunhe um futuro de uma ordem financeira internacional mais plurimonetária, menos centrada em uma moeda só. Mas aí acho que vocês podem responder melhor do que eu. Talvez esse é o meu palpite, assim, do lado político da coisa. Mas com certeza é um processo longo ainda. Olha bem, nós temos aqui muitos elogios, sabe? Parabenizando a professora Daniela, eu sei que ela está lendo aí, né? Sim, tô super feliz, gente, que eu Então, fechei minha assim, sexta-feira com chave de ouro aqui. Obrigada pelo só carinho. assim, olha bem, aqui, vou só ler essa é do Lédio Carvalho. Minhas perguntinhas foram fáceis de fazer, difíceis de responder, mas a professora Daniela novamente deu um show de bola, excelente, esclarecedora análise, né? Temos aí o do Ricardo Guiz, professora Daniela, parabéns, brilhante apresentação, valeu a noite. Maria Botelho também, nossa chefe de departamento e coordenadora. Daniele, parabéns pela sua exposição, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela atenção e parceria. E aí temos aí o Marcelo também, investimentos no G20 e BRICS no Brasil, estar com um pé em cada canoa, né? Brilhante palestra, aprendi muito. E o Endel também, aluno, né? Foi excelente realmente. Então, assim, a gente tem N
N recadinhos aqui para você, muitos corações, muitas palminhas. E aí eu vou também me despedir, assim, dizer, Daniela, que é muito bom encontrar com você sempre, né? Eu acho que esse é um momento de muita alegria mesmo, a gente poder refletir de forma tão leve, tão corajosa também, sabe? Sobre temas tão difíceis, né? Acho que essa leveza aí e essa resiliência, né, da gente se debruçar sobre temas que nos deixam muito angustiados, realmente. Uhum. Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, tenho amigos, tenho os filhos dos professores que eu amo, né? E a gente se preocupa realmente com uma guerra que não tem desfecho, né? Mas, como você falou, a gente só está começando, né? Então, assim, eu me agradeço, né, pela exposição brilhante, e espero que a gente possa continuar conversando, não só de guerras, mas dessa nova ordem que você delineou aí também, né? Acho que curso de ciências econômicas, né? E a gente vê aqui o peso, igual o Marcelo está falando, que ele é um professor coruja, tem muito aluno aqui do EAD, aluno da praça, aluno do Corel, né? Então, acho que outros debates virão, né? Mas, para falar disso, eu devolvo a condução aí para o nosso coordenador Édio, né? Para ele fazer aí o desfecho aí desse debate. Agradecer ao professor Guise também pela contribuição, viu, professor? Estamos aí junto. Édio, com você. Desculpa pela empolgação, Tânia. Não, empolgação Imagina, faz parte. Devolver para o Édio devolve para a Ana gente. Maria. Não sei como é que vai ser esse Isso, não, arranjo aí, não. eu faço a penúltima palavra, e a Ana fecha. Eu só quero Isso. mais uma vez agradecer em meu nome, do departamento, do instituto, né, a presença da professora Daniela, a mediação luxuosa aí da professora Tânia, né, então, acho que vocês fizeram até uma mágica, né, porque a gente chegou aqui às 8h40 agora, nem chegou ainda, dá para fazer nesse Falta minuto um final minuto. aqui, o agradecimento, né? Mas assim, de coração foi ótimo, assim, a gente fica visualizando um quadro, né? Não apenas porque a gente consegue ver ali o grande quadro, mas a gente consegue ver as pinceladas, a gente consegue ver os pequenos traços, né? As cores. Isso não alivia a angústia, as inquietações, mas pelo menos joga luzes, né, sobre a encrenca que nós somos, nós, seres humanos, né? Mas, Uhum. mas eu passo a palavra então à professora Ana Maria. Acho que vale a pena registrar também que depois essa gravação ficará disponível também, né? Então, além daqueles que puderam apreciar com enorme satisfação, com enorme gosto, né? E com muito aprendizado, a exposição da professora Daniela, a simpatia e a precisão também para nos atender aqui nas questões que nós propusemos. Depois, de maneira assíncrona, né, muitos outros poderão ter essa satisfação, esse privilégio também. Então, Ana Maria, é com você. Bom, mais uma vez, Dani, né, meus parabéns pela exposição, né, você esclareceu muitas coisas para a gente, com certeza para os nossos alunos também. Obrigada, Tânia, obrigada, Guise, por participar conosco aqui também, né? Obrigada, Édio, pela organização, né? E é isso, Dani, contamos sempre com você, com a sua simpatia, com o seu carinho e a nossa parceria por mais tempo aí, se Deus quiser. Uma boa noite para todos. Obrigada, gente. Sigo à disposição. Sinta-se em casa aí Parabéns, conosco. querida. Eu Obrigada. fiquei só ouvindo, viu? Ainda estou aqui na CPA, fazendo mil coisas, mas ouvindo. Eu sou suspeita, porque foram muitos anos juntas, né, Dan? Não é? Muito. Com certeza. Obrigada, gente, por me prestigiarem aí assistindo. Marcelo pode ficar orgulhoso mesmo, professor. Perguntas excelentes aí dos alunos de economia. Estou à disposição para a gente seguir dialogando, né? Deixei na apresentação ao final também meu e-mail. Gostaria de dizer que eu posso voltar no que vem para falar sobre o fim do conflito, Ed, mas não sei. Uai, já vamos marcar o convite aqui. Mas fica à vontade. Gente, quando ela estava na praça, ela deu uma excelente entrevista no Globo News,
Nós conseguimos veicular na época da avaliação do MEC e, além de tudo, põe o Guga Chakra no bolso, que se diz que Opa! tem mestrado em RI pela Columbia University. Então, eu prefiro, Daniela. E quando vejo aqueles professores de RI lá falando de Hamas, eu brinco, né? Eu falo Israel. E de Ucrânia, eu falo, não, quem está aqui é Dani Zahedini e Daniela Sex, que tinha tá. Eu não gosto nem de Obrigada. Está muito bem servido, né, Tânia? Esse é. Boa parceria, né, gente? Boa parceria. Maravilha. Obrigada. Abraços a todos aí, obrigado a todo mundo que esteve Feliz aqui conosco. sexta-feira aí para vocês, viu? Tá bom, ainda fico aqui. Beijos, tchau. Até mais, tchau. Abraço. Parabéns, muito bom. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite.